eu quero falar hoje sobre que tipo de reação que as pessoas têm quando elas estão enfrentando um problema. Você já observou que existem diferentes tipos de reação? E normalmente a reação é uma reação contrária ao que a Bíblia ensina. Sabe o que eu estava falando com as pessoas aqui hoje à tarde? Presta atenção que olha a profundidade do que eu vou dizer. Que infelizmente a maioria dos seres humanos, eles vivem de uma forma contrária ao que Deus ensina na Bíblia. E o fato de viverem de uma forma contrária, ao invés de fazer esse ser humano caminhar em frente e ser feliz, isso tem feito as pessoas andar para trás e sofrerem. Porque a maneira como você reage diante dos problemas vai fazer toda a diferença na sua vida. A Bíblia diz que Deus criou o ser humano para dominar e não para ser dominado. Se você pega a história da criação bíblica, você vai ver que no princípio criou Deus os céus e a terra. Na sequência, Deus vem fazendo separação entre as águas de cima, as águas de baixo. Deus faz a porção seca aparecer, que é a terra. E Deus cria a vegetação. E depois da vegetação, Deus cria os animais. E por último, Deus cria o homem. Por último. E quando Deus cria o ser humano, Deus diz que este ser humano vai dominar sobre tudo. Tudo. O ser humano foi criado para dominar sobre tudo e não para ser dominado. Só que veio o mal, veio o inimigo e mudou a maneira do ser humano entender, pensar. E hoje, a maior parte das pessoas se deixam dominar pelos problemas e se tornam escravos dos problemas. E como que o inimigo fez isso? Como que ele conseguiu mudar a maneira de pensar das pessoas? Quando ele fez as pessoas se desesperarem diante de um problema. Todas as vezes que o ser humano se desespera, ele se torna escravo de alguma coisa. Ele sofre, ele não vai para frente. Eu vou dar alguns exemplos para você entender. A água. O ser humano não foi feito para morrer afogado. Se você não sabia, eu vou lhe dizer algo agora simples. Qualquer ser humano pode dominar a água. Mas eu não sei nadar. E quem disse que você precisa saber nadar para você não se afogar? Quem falou isso para você? Você precisa saber nadar para sair do lugar, para ir para frente, para trás, para virar cambalhota. Para não se afogar, não. Para não se afogar, você só precisa controlar a sua respiração. Só isso. Se você controlar a sua respiração, você fica boiando no mar. Enquanto o seu corpo resistir, enquanto acordado você estiver, você boia numa piscina. Só controlar a sua respiração. Só isso. Mas uma pessoa que não sabe nadar e cai na água, qual é a primeira coisa que ela começa a fazer? Ela começa a se debater. É assim ou não é? Ela logo manifesta o desespero. Presta atenção no que eu estou falando. Eu vou te mostrar na Bíblia aqui algo muito forte. Aí você vai olhar para cada problema que você está enfrentando. E aí você vai entender muita coisa hoje. Quando ela começa a se debater na água, a se desesperar,
Quanto mais ela briga com a água, mais ela vai queimar o que mesmo? O oxigênio que ela tem. Lembra? Tudo que você precisa para não afundar é controlar a sua respiração. Então, se ele começa a se debater, ele começa a ficar ofegante, ele começa a perder totalmente o controle da respiração, aí ele afunda. Veja como o desespero faz ele se tornar dominado pela água. E assim é tudo. Eu posso citar aqui 1 milhão de exemplos para você. Você não foi feito para ser dominado. Você foi criado por Deus para dominar. Só que tudo que o inimigo deseja é que você entre em desespero. Entre em desespero por causa de um problema de saúde. Você já viu uma pessoa que descobre que está com um problema de saúde e ela fica desesperada por causa daquele problema? Cada dia que passa ela fica mais doente. O desespero faz ela afundar. O desespero impede a pessoa de enxergar a saída, a solução. A pessoa fica cega. Eu lembrei aqui hoje à tarde daquela tragédia que aconteceu nos Estados Unidos há anos atrás, a queda das torres, quando o avião bateu. Prédio de mais de 100 andares. Pessoas desesperadas pulando de 100 andares. Qual a chance? Qual a probabilidade de uma pessoa sobreviver pulando de 100 andares? Nenhuma! Mas o que é que fez a pessoa pular? O desespero. O desespero. É isso que tem feito muitas pessoas sucumbirem, o desespero. O desespero leva pessoas aos vícios. Tem pessoas que na hora do desespero, por causa de um problema, que ao invés dela dominar o problema domina ela, aí ela tenta se refugiar nas drogas, na bebida. Olha o que o desespero vai fazendo. E o inimigo conseguiu entender isso. Você foi criado por Deus para dominar tudo, no físico e no espiritual. Olha que forte isso. No físico e no espiritual, você foi criado por Deus para dominar. Aí o inimigo encontrou uma brecha. Se eu fizer ele se desesperar, ele afunda. Se eu criar um pânico, um desespero nele, ele vai cair. Deixa eu te mostrar na Bíblia o que acontece. Vai comigo lá em Mateus. Mateus, olha que bacana que ela está mostrando aqui, olha. Gênesis 1:26, o que Deus falou? Olha que forte isso aqui, é na Bíblia, ó. Comprovando o que eu disse. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gente, isso aqui é muito forte. O ser humano foi criado para ter domínio. Essa semana eu estava aprendendo, semana passada eu estava aprendendo sobre os tubarões. Que coisa interessante. A vida toda eu pensei, eu imaginei, eu vi algumas matérias, que o tubarão só se aproximava por causa de sangue. Os filmes mostram muito isso, se sangra tal tubarão. E eu estava vendo essa semana passada algo que me chamou a atenção. Não é só o sangue é, vamos dizer assim, é o ápice da coisa. Mas o ser humano, o tubarão, que aqui não está escrito que o homem tenha domínio sobre todos os peixes do mar, ele percebe
a centenas de metros, uma movimentação diferente na água. Porque você não vê tubarões atacando peixes a todo tempo. É uma movimentação natural que acontece ali. Mas normalmente quando o ser humano cai na água, ele começa a fazer uma movimentação antinatural. E quando ele começa a fazer algo antinatural, agressivo na água, o tubarão vem para ver o que tem ali. Olha que interessante. Depois você pesquisa, você vai ver. Eu achei fantástica a matéria. Ele vem para ver o que tem de diferente. O movimento que está sendo feito na água para ele é perturbador, é diferente. Mostra que ali tem alguém, alguma coisa que está aflita. O tubarão nunca ataca algo maior do que ele. Por isso que todas as vezes que você vê filmes, você vê o tubarão primeiro circundando o que ele vai atacar. Olha que interessante, olha que interessante. Então ele vem de longe para ver. Ele chega e vê que o movimento é antinatural, é desesperador. Aí ele começa a rodear. Na hora que ele vê que é menor do que ele, que está fora do habitat, aí ele ataca. Mas você não foi criado para ser dominado. Você foi criado para dominar. Olha o que diz aqui em Mateus, capítulo de número... Coloca para mim, por favor, na tela. Mateus, capítulo de número 27, versículo 3. Abre a sua Bíblia aí, vamos lá. Olha que profundo isso aqui. Mateus 27, versículo 3. Pode colocar na versão NVT, por favor, que é uma linguagem mais fácil para todo mundo entender. Diz assim: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de quê? De remorso, e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo, dizendo: pequei, pois traí um homem inocente. Olha a resposta. Então isso aqui foi a atitude de Judas quando ele viu que a traição dele para com Jesus foi além do que ele imaginava, as consequências. Ele imaginava que Jesus fosse preso, fosse espancado e tal, mas não que fosse condenado à morte. Quando ele viu aquilo, ele procurou lá os principais sacerdotes e tentou devolver, desfazer o negócio. E aí olha a resposta. Ele disse para os sacerdotes: pequei, pois traí um homem inocente. Olha a resposta dos sacerdotes para ele: que nos importa? Isso é o quê? Isso é problema seu. É aqui que eu quero que você preste bastante atenção. Os principais sacerdotes disseram para ele: que nos importa? Isso é um problema seu. Em outras palavras, se é um problema seu, quem tem que resolver é quem? É você. Problema seu, guarda isso aqui, agora é para você. Problema seu, quem tem que resolver é você. Agora existem duas maneiras de resolver um problema seu: você se tornar escravo do problema, dominado pelo problema, ou você dominar aquela situação e vencer aquela dificuldade. Só existem essas duas formas. Não tem uma terceira maneira. Ou você se torna escravo e dominado pelo problema, como tem muita gente assim hoje, mas muita gente, escravo de vícios, escravo de problemas sentimentais,
Já está dominada, a pessoa já se conformou com o tipo de vida que ela tem. Tem pessoas que estão dominadas pelo problema financeiro, já se tornou escravo da dívida, ela já está totalmente dominada, a mente dela já se adaptou àquela escravidão, já se entregou. Então, uma alternativa é essa, é a que a maioria das pessoas escolhe. E a outra alternativa é a pessoa dizer: peraí, eu ando com Deus, eu fui criado por Deus, eu estou orando e estou buscando a Deus. Esse problema veio contra mim, é um problema meu, mas com a bênção de Deus eu vou vencer esse problema. Esse problema não vai me desesperar, esse problema não vai tirar o meu equilíbrio, esse problema não vai me desviar do meu propósito, ele não vai dominar minha mente. Tem pessoa que quando está com um problema ela não dorme. Por que ela não dorme? Porque ela está dominada pelo problema. Tem pessoa que quando está com um problema ela entra em depressão, ansiedade, porque ela é que está o quê? Dominada. Ah, bispo Paulo, eu não concordo porque o psicólogo fala diferente. Tá bom, quando você viu um psicólogo curando alguém que está com um problema assim? Pelo que eu conheço, tem pessoas que ficam 10, 15, 20, 30 anos no psicólogo. O que muda, eu não estou falando mal do psicólogo, é uma função importantíssima. Só que o trabalho do psicólogo tinha que ser o quê? Mostrar para a pessoa que a pessoa pode vencer aquele problema. Não é dizer para a pessoa: você tem que se acostumar com isso. Não! É dizer para a pessoa: você pode. Você é maior do que essa dificuldade. Você é maior do que essa decepção. Você é maior do que essa enfermidade. Você é maior, você tem Deus. Você foi criado por Deus. E você pode tudo que você quiser. Quando a pessoa entende: eu posso, porque Deus está comigo, aí muda. Aí vira a chavinha aqui dentro. Aí ela desperta. Olha o que aconteceu. O que os sacerdotes disseram para ele? O que disseram? Isso é o quê? Problema seu. E quando a pessoa se torna dominada pelo problema, ela pensa desse jeito aqui, ó, do jeito de Judas aqui, ó, versículo 5, ó, versículo 5. Então Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e fez o quê? Se enforcou, se suicidou. E quantas pessoas hoje em dia estão se suicidando? Vai pesquisar por quê? E você vai chegar sempre na mesma questão. A pessoa estava diante de um problema e o problema dominou ela. Aí ela não viu saída. Lembra quando a pessoa entra em desespero, não vê o quê? Não vê saída. Então logo o inimigo sugere o quê? A saída é você morrer. Você morrer. O inimigo sugere isso. O inimigo sugere a destruição, o suicídio. Nós nunca vimos, faz uma pesquisa depois, entra na internet e pesquisa. Nunca vimos um tempo de tanto suicídio e de tanta pessoas sofrendo de depressão e esses problemas como nós estamos vendo nos dias atuais. E está aqui, ó, na questão dos problemas. Ah, bispo Paulo, e como é que eu faço para não ter problemas? Aí não tem jeito não, não existe, para isso não tem jeito não. Todos vamos ter o quê? Problemas. A questão é ser dominado pelo problema e se tornar escravo do problema, ou você entender que você está com Deus e você tem autoridade para dominar aquele problema e vencer ele. A divisão está aí. Problema todo mundo vai ter. Eu tenho, você tem. Eu tenho problema de família, você tem problema de família. Todo mundo
tem. Agora a divisão está aqui. O que Judas fez? O problema é meu? Eu sei que eu não posso vencer ele não. Ele é maior do que eu, então eu vou me matar. Se matou. Resolveu o problema? Não. Tem gente que por causa do problema, é o que acontece hoje, o caso do Judas, é a mesma coisa. Porque tudo aconteceu depois que jogaram em cima dele o quê? O problema é seu. A gente vê que ele não tinha em mente esse entendimento. Eu posso vencer o problema. Eu posso e eu vou. Eu vou. Ele não tinha em mente essa autoridade, ele estava carregando essa culpa, né? E se sentiu fraco. Tem gente que na hora do problema, ela se esconde e vai chorar. E isso vai resolver o quê? Bispo Paulo, o senhor não conhece a minha dor. Não conheço mesmo, eu conheço o que o texto diz. E o Salmo 126 diz o seguinte: que aquele que enquanto chora, vai semeando, ele vai ter uma colheita abençoada. Você vê que a pessoa está sofrendo. Salmo 126. A pessoa está sofrendo por causa de um problema. As lágrimas estão correndo no rosto dela, mas ela continua de cabeça erguida, indo em frente, plantando a semente, porque ela diz: se eu parar só para chorar, eu não vou plantar, e se eu não plantar, eu não vou colher nada, e aquilo que já está ruim, vai ficar o quê? Pior. Vai ficar pior. Salmo 126, versículo 5. Os que semeiam com lágrimas, colherão com quê? Com gritos de alegria. Tudo que o inimigo quer é que a pessoa para chorar, para reclamar da vida, para murmurar, se esconder num quarto escuro. Quantas pessoas você talvez conhece que estão numa situação que fecha o quarto, esconde tudo, apaga a luz, quero ficar só aqui, ninguém me incomoda, não estou bem. Vai mudar o quê? Bispo Paulo, o senhor está sendo insensível. Não, eu estou ensinando você, e estou aprendendo junto, a dominar qualquer situação, qualquer adversidade que se colocar contra você. Eu estou aprendendo junto com você a ser um vencedor, mediante a palavra de quem? De Deus. Entrar em desespero, ficar na choradeira, janela fechada, tudo escuro, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Então olha o que Judas fez. O problema é meu? Problema sem jeito. Porque na cabeça de Judas, olha o tamanho do problema aqui, ó. Vou explicar para você o que aconteceu, por que ele se matou. Vendi Jesus. E na hora que os discípulos descobrirem que foi eu, e na hora que os seguidores dele descobrirem que fui eu, e o que vão fazer comigo? Vão me espancar. Vão querer me matar. Vão fazer isso, vão fazer aquilo. E o inimigo só alimentando. Vai acontecer isso com você, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. Então, peraí. Eu tenho um problema que não tem jeito, eu vou matar. Tudo que o inimigo quer que as pessoas pensem é isso. Morrer é a melhor solução para você, mas é mentira. É mentira. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz assim: olha, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Jesus veio para trazer vitória. Jesus veio para dizer que você pode. Jesus veio para dizer que você pode. Não importa qual é a dificuldade. Agora olha que forte que eu vou mostrar. Mostrei uma pessoa
que foi dominada pelo problema, foi escravizada e o inimigo induziu ela até mesmo a se matar e ela se matou. Olha a diferença de quem acredita que está com Deus, quem está orando, quem diz, olha, Deus é maior que qualquer coisa, e a pessoa está na fé, e vem o problema, olha como que ela se comporta diante do problema. Vai comigo lá em Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo 16, versículo 19. Atos dos Apóstolos 16, 19. Eu quero que você saia daqui hoje com uma clareza assim muito grande, que só existem duas maneiras de se posicionar diante dos problemas: ou você é dominado, ou você domina. Não tem uma terceira alternativa. Deixa eu explicar para vocês entenderem aqui, ó. Para a gente começar a leitura, é porque eu já peguei no meio do texto, por causa do nosso tempo aqui de culto. Paulo e Silas estavam evangelizando numa cidade chamada Filipos. É a cidade daquele povo chamado Filipenses, que tem um livro aí na Bíblia Sagrada chamado Filipenses. E lá naquela cidade, tinha uma mulher, uma moça, que ela estava possessa por espíritos malignos, espíritos de adivinhação. Espírito de adivinhação. Adivinhar as coisas na vida dos outros. Se você não sabia, isso não procede de Deus. Esse negócio de adivinhação não procede de Deus, não. Não procede de Deus, eu te provo na Bíblia. Só que o inimigo descobriu que o ser humano gosta. O ser humano tem um fascínio por adivinhação. O ser humano gosta. Quando descobre que tem alguém que está adivinhando, o ser humano já adivinha para mim. Como é que vai ser o meu futuro? Como é que vai ser amanhã? Vou casar, não vou casar? Como é que é a minha vida? Como é que não é? O ser humano tem uma loucura por isso. E o inimigo se aproveita. O inimigo se aproveita desse fascínio. Isso é diabólico. Eu provo na Bíblia para você que é diabólico. Deus nunca trabalhou com esta maneira de ensinar as pessoas, falando de futuro, não. Tanto é que tem uma mensagem bíblica que nos ensina que o futuro pertence a Deus. Se pertence a Ele, por que eu tenho que saber o que vai ser amanhã? Algo que pertence a você, está aí, sua bolsa está na sua mão. Por que eu tenho que saber o que está dentro da sua bolsa? Quem tem que saber é quem? É você. O que me cabe saber o que está aí dentro? Que direito eu tenho? O futuro pertence a quem? A Deus. Mas o inimigo, sabendo que as pessoas têm o quê? Um fascínio. As pessoas têm um fascínio por isso. Aí ele se aproveita. E lá naquela cidade tinha uma moça cheia de coisa ruim, que andava adivinhando a vida dos outros. Quando Paulo chega para evangelizar na cidade, aí a moça vem atrás, falando as coisas da vida de quem? De Paulo. No primeiro dia ele deixa para lá. No segundo dia ele deixa para lá. Como quem diz, não quero o quê? Problema. Por que problema? Porque aquela moça, ela era escravizada por alguns empresários da cidade. Ela adivinhava e o quê? E recebia por isso. E o dinheiro ia para quem? Para os empresários. Para os empresários. Então ela dava muito lucro. Quando a moça começa a perturbar Paulo demais, no terceiro dia Paulo já não aguenta e fala: demônio, em nome de Jesus Cristo, sai dessa mulher. Na mesma hora, o espírito de adivinhação que estava nela saiu. Quando o espírito saiu, o que aconteceu com a firma? Quebrou a empresa do povo. Agora não tinha mais a coisa ruim para adivinhar a vida dos outros, não tinha mais o lucro. E aqueles empresários
se revoltam contra Paulo e Silas. Paulo e Silas começam a ter um grande problema. Agora eu vou chegar nessa parte que nós vamos ler. Eu mostrei para você que quando Judas teve um problema, como ele agiu. E como a maioria das pessoas tem agido hoje em dia, sendo dominadas pelo problema. E agora eu vou te mostrar o que aconteceu com Paulo e Silas. Atos 16, 19, está aí na tela. Quando os senhores daquela escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, o que eles fizeram? Agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença de quem? Das autoridades na praça do mercado. Então, quando os empresários se viram prejudicados, agarraram Paulo e Silas e levaram até na praça, na presença das autoridades da cidade. Versículo 20. Olha a acusação. Estes judeus estão tumultuando a cidade. Gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam o quê? As nossas leis. Estava acontecendo alguma coisa disso? O problema todo é só que o financeiro deles foi o quê? Abalado por causa daquele mal que saiu da moça. Aí começaram a criar um monte de situações e mentira. Olha o problema que estão criando para Paulo e Silas. Versículo 22. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem o quê? Despidos e açoitados com varas. Então começou o castigo. Tiraram as roupas deles, colocaram lá no tronco e pegaram as varas e deram uma surra. Rasgaram eles. Cortaram o corpo deles com as varadas. Versículo 23, estou chegando lá. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados aonde? Na prisão. Para comigo aí. Imagina dois evangelistas, sem dinheiro, sem advogado, acusado por uma coisa que não tinha uma explicação, porque era uma questão espiritual, quando eles expulsaram o mal daquela moça. Foram espancados, foram açoitados e foram jogados na cadeia, na prisão. Humanamente falando, qual é o futuro desses dois? Olha o tamanho do problema. Tem gente no Brasil aqui que é acusado injustamente como um criminoso e só vão descobrir depois de 4, 5, 10 anos que a pessoa não tinha nada a ver com o assunto. Qual era o futuro, humanamente falando, daqueles dois? O que é que se passava na cabeça deles agora? O que você acha? Vai chorar? Olha a nossa vida onde se acabou. Entrar em depressão. Não vou pregar mais. Se mata. Murmurar. Cadê Deus? Por que Deus deixou isso acontecer? Isso tudo é a pessoa que está o quê? Dominada pelo problema. Tudo está na sua mente, está na sua cabeça. É você que decide como vai pensar, como vai conduzir a sua vida. Paulo e Silas tinham todos os motivos para pensar igual a Judas, para agir como Judas, no sentido de entrar em desespero, lembra do desespero? E fazer uma besteira. Mas olha o que aconteceu, continua comigo. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Presta atenção. Por isso os colocou aonde? No cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco.
Então prendeu ali com correntes, cadeias no tronco. Em outras palavras, aqui vocês estão e daqui vocês não saem. Acabou aqui sua vida. Não tem jeito para você. Não tem solução. Você vai fazer o quê? Imagina as perguntas, o inimigo soprando na mente deles. Vai fazer o quê? Vai reclamar para quem? Olha aí a sua vida, olha essa situação. Olha a condição que você está. Agora eu quero que você vai trazendo para você. Quantas vezes o inimigo já soprou isso na sua mente e no seu ouvido, diante do problema que você tem enfrentado? Que não tem jeito, você vai fazer o quê? Agora acabou. Você está perdido, não tem solução. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam e faziam o quê? Cantavam hinos a Deus. E os outros presos ouviam. Quando é que você vê uma pessoa cantando? Normalmente, quando é que você vê uma pessoa cantando? Quando ela está alegre, ela está feliz. Mas olha a situação deles. Eles não tinham problema? Tinha ou não tinha um problema? Tinha ou não tinha um problema? Pequeno ou grande? Mas eles estavam cantando. Porque dentro da mente deles, eles tinham a convicção: esse problema não nos domina, nós dominamos o problema. Esse problema não é maior do que nós. Deus está conosco e Deus vai nos dar vitória sobre esse problema. A convicção, a confiança, é isso que leva a pessoa para frente. É isso que leva a pessoa para uma mudança de vida. Quando a pessoa se abate, quando a pessoa ela sente o golpe, ela entra em desespero. Quando a pessoa levanta a cabeça e vai adiante, ela sai, ela encontra a saída daquele problema. Ela encontra. Talvez você entrou aqui hoje carregando um monte de questionamentos. Como é que eu vou fazer? Deus está dizendo para você aqui agora, através dessa palavra: levanta a sua cabeça, para de reclamar, para de murmurar, creia que Deus é com você e Ele vai fazer um milagre na sua vida. Ele vai te mostrar a saída que você vai deixar esse sofrimento para trás. Creia nisso. Ah, Bispo Paulo, mas meu problema é grande. Grande? Está escrito no Salmo 70, versículo 4, que Deus é grande. Não é o seu problema que é grande. Grande é Deus. Então Paulo e Silas estavam o quê? Orando e o quê? E cantando. O que tinha na mente deles? Esse problema aí não é nada. Nós vamos ter vitória. Deus vai nos dar vitória. Deus é conosco. Nós oramos e nós buscamos a Deus, vai dar tudo certo. E olha o detalhe interessante. E os outros presos o quê? Ouviam. Presta atenção que isso aqui é importante, hein? Os outros presos ouviam. Versículo 26. De repente, olha só, de repente, houve um forte terremoto. E até os alicerces da prisão foram o quê? Foram sacudidos. Diga glória a Deus. Quando foi que o terremoto aconteceu? Quando foi que o terremoto aconteceu? Quando? Qual horário? O milagre não tem hora nem data para acontecer. Eles estavam orando, cantando e buscando, e de repente, sem mais nem menos, sem nenhuma explicação, milagre não tem explicação. Tem que ficar, meu problema, o bicho está pregando, que não sei o quê, mas como é que vai ser? Não importa como vai ser, senão não é milagre. Milagre é quando a coisa acontece do nada.
Milagre é com Deus, é de repente. É isso que está escrito na Bíblia. É isso que é isso que o inimigo não quer que as pessoas acreditem. Cada dia que passa, cada ano que passa, as pessoas se tornam mais incrédulas. É exatamente assim que o adversário quer que as pessoas sejam. Porque quanto mais incrédula a pessoa for, mais dominada pelos problemas ela vai ser. Mais fraca diante das adversidades ela vai ser. Quanto mais incrédula ela for, mais impotente diante dos problemas ela vai ser. Mais murmuradora ela vai ser. Mais choradeira ela vai ser. Então tudo que o inimigo quer é que a pessoa se torne incrédula. Não existe, Deus não existe. Não, esse negócio de milagre não existe. Não, isso tudo é besteira. Não tem jeito. Não, a vida é assim. É isso que o adversário quer que as pessoas pensem. Os problemas querem que você pense. De repente, houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram. Eu quero que você perceba isso aqui, ó. Todas as portas se abriram. Não foi só a de Paulo e Silas. Todas as portas se abriram. E as correntes de todos os presos se soltaram. Por que, Bispo Paulo? Porque Deus queria ensinar para aqueles que já estavam ali há anos, para aqueles que já estavam dominados pelo problema há meses, há anos. Deus queria mostrar para eles que aqueles dois, Paulo e Silas, chegaram hoje, e no mesmo dia, as correntes se caíram, as portas se abriram, mas eles estavam lá há anos, dominados por aquele problema. Por quê? Porque não tomavam uma posição de dominar a situação, não se voltavam para Deus. Deus queria ensinar para eles, Deus está ensinando para nós. Quantas vezes a gente vê alguém chegando na igreja hoje, fervoroso, 2 semanas aqui orando, já sobe no altar, já conta um testemunho, e tem uma outra pessoa que tem o mesmo problema que aquela pessoa tinha, e já está sofrendo há anos, há décadas, e ela olha e fala: poxa, por que fulano recebeu? Será que Deus não gosta de mim? Não procure justificativa. O problema não está em Deus, o problema está em nós. Nossa maneira de pensar, nossa maneira de entender. Eu talvez estou há décadas sofrendo porque eu aceitei ser dominado por aquilo. Para mim aquilo é normal, para mim aquilo é o que é a vida. Então tá bom, então minha vida vai ser assim. Vai ser assim. Existe um ditado, é filosófico, e é do ser humano, que o ser humano é produto do meio que vive. Se eu vivo em meio aos ensinamentos de Deus, eu vou ser um produto dos ensinamentos de Deus nessa terra. Agora, se eu vivo em meio a outros pensamentos, a outras ideias, então eu vou ser um produto daquilo. Então olha que interessante, imagina os outros presos. Você viu no versículo anterior que enquanto Paulo e Silas oravam, os outros o quê? Ouviram. Estava lá no versículo 25, olha lá. Os outros presos ouviam. E daí a pouco, terremoto, aquela loucura toda, abriu as portas de todo mundo, caiu as cadeias. Eu imagino gente pensando assim: nossa, será que se eu tivesse feito isso na primeira semana que eu vim parar aqui, será que minha situação também não tinha mudado? Eu já estou aqui há 10 anos. Eu já estou aqui há 5 anos. Eu estou sofrendo aqui há tantos meses. Será que se eu tivesse feito isso, a minha história não seria diferente? Então as cadeias de todos caíram. Olha a diferença de Judas para Paulo e Silas. Judas foi se matar, porque entendeu que o problema não tinha jeito, foi dominado pelo problema.
Paulo e Silas estavam orando e cantando, porque tinham certeza que Deus estava com eles, e Deus é maior do que aquele problema que eles estavam enfrentando, e que ia dar tudo certo. Ia dar tudo certo. Como você vai sair daqui hoje? Qual vai ser o seu pensamento a partir de agora? Deixa eu finalizar com você, para terminar o culto. Versículo 27. Quando o carcereiro acordou e viu as portas da prisão, o quê? Escancaradas, imaginando que os prisioneiros haviam escapado. Agora quem é que tinha um problema? Quem é que tinha um problema agora? O carcereiro. Olha lá. Quem tinha um problema era ele. E como é que ele pensava? Que o quê? Que não tinha o quê? Saída. Entrou em desespero. E quando entrou em desespero, o que ele fez? Puxou a espada para se matar. Tudo é como você reage diante do problema. O carcereiro tinha um problema agora, falou: não tem jeito, melhor coisa que eu faço é me matar. E por que ele ia se matar, bispo Paulo? Mas ele não tinha culpa de nada. A Bíblia, você sabia que todas as respostas de questionamentos, de perguntas que você faz na Bíblia, todas as respostas estão na Bíblia? Vou te mostrar agora. Por que ele entrou em desespero, puxou a espada e ia se matar? Era fácil. Porque a gente olha assim e fala assim: não, gente, era só ele chegar lá e explicar como é que eu ia abrir a porta para todo mundo fugir. Não tem. Por que eu ia fazer isso? Se explicar para as autoridades. Mas já tinha um precedente. Volta comigo aqui em Atos capítulo 12, versículo 18. Atos 12, 18. Você vai entender agora por que ele entrou em desespero. Olha na tela aqui, ó. Olha na tela. Ao amanhecer, houve grande alvoroço entre os soldados a respeito do que tinha acontecido com quem? Com Pedro. Lembra do apóstolo Pedro? Pedro já tinha ficado preso por ali. E um anjo de Deus visitou a cadeia e libertou Pedro na noite. Pedro foi embora. E o que aconteceu no outro dia? Versículo 19. Herodes ordenou que fosse feita uma busca completa por ele, por Pedro. Não conseguindo encontrá-lo, interrogou os guardas e mandou o quê? Mandou o quê? Então aquele carcereiro já sabia o que tinha sido feito com os guardas que deixaram Pedro escapar. Então ele pensou: eu vou morrer mesmo? Viu aqui a questão, ó? Quando a pessoa entra em desespero, ela não vê saída. Eu vou morrer mesmo? Então antes de me matarem, eu me mato. Quantas pessoas descobrem que estão doentes e elas vão lá e cometem suicídio porque elas pensam assim: já vou morrer com essa doença mesmo, então eu não vou esperar, não. Quantas estão tentando aprovar leis, até aqui no Brasil agora, que em outros países já tem, é a famosa morte assistida. A pessoa diz: já vou morrer com ela, não tem solução para mim, então já vou logo botar um fim. Não tem uma outra maneira de pensar, gente. Ou você é dominado ou você domina. Ou você se torna escravo ou você se torna um vencedor contra aquele problema. Não tem uma terceira via, não tem. E é necessário a gente se posicionar. E Deus quer que você se posicione como o ser que Ele criou para você ser. Como aquele que domina, aquele que vence, aquele que derruba as dificuldades, aquele que triunfa sobre os problemas, aquele que glorifica a Deus diante das adversidades. Então, por isso que o carcereiro ficou doido. Na hora que ele viu que os prisioneiros tinham escapado, puxou da espada para se matar. Mas aí Paulo vai chegar e vai pregar para ele do jeito que eu estou pregando para você aqui hoje. Olha o que Paulo vai dizer, versículo 28. Paulo, porém, gritou: não se mate!
estamos todos aqui. Calma, rapaz. Você está tão desesperado que você nem viu que está todo mundo aqui. Você só viu as portas abertas, já tirou suas conclusões precipitadas e já vai se matar. Calma, abre o rapaz, enxerga. Estamos todos aqui. Versículo 29. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere. Estava tudo escuro, né? Onde se prostrou tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Agora olha que forte o versículo 30. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Aquele carcereiro, gente, não estava falando apenas de uma questão de salvação da alma, porque ele não entendia nada sobre Deus. Ele trabalhava para o governo romano. Ele não entendia nada daquilo que a gente entende: Jesus, salvação, cruz. Não. Ele estava falando da vida. Ele estava falando do desespero que ele tinha acabado de manifestar. E estava assim: vem cá, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para não me desesperar mais diante dos problemas? Para mim poder ter vitória, para mim poder vencer, para mim poder seguir adiante. O que eu devo fazer? E Paulo ensinou para ele, e ensina para mim e para você aqui nessa noite. Versículo 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. Diga glória a Deus. Paulo e Silas ensinou para eles assim, para o carcereiro: vem cá, meu filho, deixa eu te ensinar. É só você andar com Jesus. É só você andar com Deus. É só você ter certeza que Deus está com você. Ore, busque a Deus, confie em Deus. Porque se você e sua família tiver essa confiança em Deus e andar com Deus, então vocês serão salvos. Não tem dificuldade, não tem problema, não tem adversidade, não tem nada que vai escravizar vocês, que vai dominar vocês. Porque com Jesus na sua vida você é mais que vencedor. E mudou a história daquele homem. E hoje a palavra é para mudar a minha história e a sua história. Eu não sei qual é o problema que estava te afligindo até o momento que você entrou aqui nessa noite, ou quais os problemas estavam te afligindo. Não sei que tipo de pensamento já tinha passado por sua cabeça, de depressão, de angústia, de ansiedade, de medo, de suicídio. Talvez você entrou aqui hoje e passou pela sua cabeça já até a questão do suicídio, por causa do problema. Eu não sei. Eu sei de uma coisa, que se você crer no Senhor Jesus, você e sua casa terão salvação. Tudo vai ser diferente, porque Deus é maior que qualquer situação.